Então, pessoal, vamos correr um pouquinho, né? Ou seja, apressar um pouquinho, porque eu pretendo, não sei se vou conseguir, mas eu pretendo terminar esse assunto de matrizes na próxima semana. Beleza? Então, falta apenas a gente trabalhar esse tópico aqui, que é a multiplicação de um número real por uma matriz. Falta trabalhar também multiplicação de matrizes, que é diferente. Perceba, esse aqui é multiplicação de um número por uma matriz. O próximo será multiplicação de matrizes entre si, tá certo? E o último seria matriz inversa, beleza? Bom, mas só que esses dois últimos assuntos, esse aqui é bem rápido, tá certo? Em torno de 10 minutos a gente encerra esse assunto, mas o próximo, os dois últimos, são os assuntos mais difíceis de matrizes. Então requer uma aula específica só para multiplicação de matrizes, outra aula específica só para matriz inversa, ok? Então, aí é que está a questão, por isso que eu não sei se eu vou conseguir terminar na próxima semana. Mas a gente vai dar uma acelerada, né? Para ver se a gente consegue. Então, sem mais conversa, vamos lá. Então, o tema é a multiplicação de um número real por uma matriz, né? Veja, não é necessário a gente pensar muito para perceber que se a gente, por exemplo, quiser somar um número por uma matriz, não é possível. Certo? É possível você somar matrizes entre si, não é? E claro, tem que ser matrizes de mesma ordem. Mas será que seria possível multiplicar um número por uma matriz? Não é? Essa operação ela é possível sim, tá certo? E como é que se faz isso? Assim, multiplica-se um número, não é? Por cada um dos elementos da matriz. Então, por exemplo, se eu tiver aqui as matrizes, olha, a matriz A, que é essa matriz aqui, 5, 7, menos 1, menos 3, 4 e 11. E a matriz B, menos 16, 13, 10 e 0. Né? Imagina que eu queira, por exemplo, multiplicar essa matriz A pelo número 3. Né? Como é que eu faria isso? Bom, aí, primeiramente, eu vou, evidentemente, escrever no lugar de A a matriz, né? Que corresponde à matriz A, que é essa daqui, tá certo? E simplesmente, olha, muito simples, eu vou pegar esse número 3 e vou multiplicar por cada um dos elementos. Tá certo? Cada um dos elementos. Então vai ficar assim, ó. O primeiro produto que vai aparecer é 3 vezes 5. Olha aqui, tá vendo? O próximo produto é 3 vezes 7. Depois é 3 vezes menos 1. Fecha aqui. Aí depois 3 vezes menos 3. Depois 3 vezes 4. Depois 3 vezes 11. Por último, né? Bom, aí depois é só realizar esses produtos, certo? Fazer esses produtos aqui, olha. E a matriz que você vai obter não é a matriz A. É uma matriz diferente da matriz A. E essa matriz nós vamos chamar de 3A, certo? Então é o seguinte, repetindo aqui, trazendo o produto para a gente lembrar, né? Então vai ficar o seguinte. O primeiro produto é 3 vezes 5, que é 15. O próximo vai ser 3 vezes 7, que é 21. Depois 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Fechou? 3 vezes menos 3, que é menos 9. Depois 3 vezes 4, que é 12. E por último 3 vezes 11, que é 33. Beleza? Então tá aqui a matriz A multiplicada pelo número 3, que a gente obtém, não é, a matriz 3A. Certo? Bom, aí vamos fazer agora uma multiplicação um pouquinho mais delicada, né? Nós vamos pegar um número, além de ser uma fração, um número negativo. E vamos multiplicar pela matriz B, certo? A gente viu no slide anterior que a matriz B é essa daqui, menos 16, 13, 10 e 0, tá certo? Então aqui menos 1/4, para você multiplicar por essa matriz, aí o procedimento pega esse número, multiplica por cada um dos elementos, tá certo? Então, o primeiro produto aí que vai aparecer é menos 1/4 multiplicado por menos 16. Olha aqui, tá vendo? Depois, o próximo produto vai ser menos 1/4 multiplicado por 13. Tá vendo aqui? Fechou? Depois é menos 1/4 multiplicado por 10. E por último, menos 1/4 multiplicado por 0. Certo? Beleza? Bom, então, o trabalho agora é realizar cada um desses produtos, né? Então, vai ficar o seguinte, aqui eu tenho um número negativo multiplicado por outro negativo, vai dar positivo, né? E 1 vezes 16 dá 16, então vai ficar 16 sobre 4,
mas 16 sobre 4 é uma fração aparente, ou seja, eu posso dividir, tá certo? Então 16 dividido por 4 dá 4, né? Então vamos ver aqui, isso, olha aqui, exatamente, ok? Nesse caso aqui eu vou ter menos 1/4 vezes 13, vai dar negativo, né? Esse 1 vezes 13 dá 13, aí fica 13 quartos. 13 quartos é uma fração irredutível, ou seja, não dá para simplificar. Então fica assim mesmo, menos 13 quartos, beleza? Aí agora aqui, ó, menos 1/4 multiplicado por 10, o resultado é negativo, porque esse é negativo e esse é positivo. Aí vai ficar o seguinte, ó, 1 vezes 10 dá 10, aí fica menos 10 quartos. Menos 10 quartos é uma fração que dá para simplificar, não é? Porque o 10 você divide por 2 dá 5, o 4 divide por 2 dá 2, então fica menos 5 meios. Vamos ver se é isso mesmo? Exatamente, menos 5 meios, né? Por último, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho menos 1/4 multiplicado por 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 é sempre 0, tá certo? Então aqui eu tenho essa fração, aqui não é a matriz B, a matriz B é essa. Essa daqui é a matriz menos 1/4 B, beleza? Então, o seguinte, então a teoria era aquela mesma, tá certo? A gente não precisa mais se prolongar. O procedimento de multiplicação de um número real por matrizes é muito simples, é aquele mesmo. Vamos fazer alguns exemplos, certo? Então eu tenho aqui o exercício resolvido R5. Então ele diz assim, ó, seja A uma matriz A 2 por 2 uma matriz qualquer. Então eu sei que ela tem 2 linhas e 2 colunas, mas não sei quais são os elementos, então por isso que eu digo que é uma matriz qualquer, tá certo? Ele quer o seguinte, ó, mostre que isso aqui é a letra grega alfa e aqui é a letra grega beta, tá certo? Mostre que alfa mais beta vezes A é igual a alfa vezes A mais beta vezes A, tá certo? Então ele diz aqui o seguinte, ó, sendo alfa e beta números reais, ok? Então é o seguinte, o que é que acontece? Se esse A aqui, pessoal, fosse um número, certo? Um número real qualquer, então essa demonstração ela seria imediata, né? Bastaria a gente aplicar a propriedade distributiva dos números reais. Então faria o seguinte, A vezes alfa, daria isso aqui, alfa vezes A, né? Mais, o mais aqui estaria para cá, e A vezes beta, aí daria beta vezes A, tá certo? Aí estaria demonstrado, ok? A questão é que isso aqui não é um número real, isso aqui é uma matriz. Então será que a propriedade distributiva dos números reais também serve para matrizes? Né? Tenho que sair daqui e chegar até aqui. Então esse vai ser o trabalho, a gente vai fazer essa resolução no quadro, tá certo? Para ficar mais simples. Então, vamos lá. Então, pessoal, como eu estava dizendo, o grande problema desse exercício é que esse A aqui, olha, que na verdade ele não é um número real. Esse A aqui é o quê? É uma matriz de 2 linhas e 2 colunas, tá certo? Se esse A fosse um número real, essa prova aqui ela seria imediata, né? Ou seja, bastaria a gente aplicar a distributiva, aí ficaria alfa vezes A, estaria aqui, mais, o mais, né? E beta vezes A seria aqui. Então, a demonstração seria imediata, não é? Mas isso aqui não é um número real, isso aqui é uma matriz, tá certo? Então, se isso é uma matriz, será que vale também a propriedade distributiva? Né? Lembrando que esse alfa e esse beta são números reais, tá certo? Então, quem estuda matemática sabe que o alfa e o beta aparecem muito, principalmente para representar ângulos, né? Mas em outras situações, poderia ser x tal, não sei, poderia ser A mais B, tanto faz, tá certo? Mas é o seguinte, o que nós queremos é partir daqui, olha, chegar até aqui, ok? Então vamos ao seguinte, o objetivo é partir desse ponto, chegar até esse. Né? Então como é que a gente faz isso? Vamos lá. Então perceba o seguinte, eu vou aqui escrever, olha, alfa mais beta. No lugar desse A aqui, pessoal, que é uma matriz, eu vou escrever uma matriz, tá certo? Uma matriz de 2 linhas e 2 colunas
Como é uma matriz qualquer, eu vou escrever os elementos de forma genérica, tá certo? Então vai ficar o seguinte, vai ficar A11, aí A12, A21 e A22. Tá tranquilo? Beleza? Bom, perceba, que a gente vai utilizar agora, o nosso assunto que a gente trabalhou hoje, né? A gente vai utilizar agora multiplicação de um número real por uma matriz, tá certo? Uma multiplicação de um número real por uma matriz. Eu vou ver se esse aqui é um número real, não são dois? Sim. Aí veja, se você somar números reais, dá um número real, né? Então eu posso dizer aqui que é a multiplicação de um número real por uma matriz. Como é que se faz? Esse número real multiplica cada um dos elementos, né? Então ficaria assim, ó. Ficaria o seguinte, ó. Esse número por esse elemento, multiplicado por esse elemento, aí ficaria alfa mais beta, multiplicando A11. Ok? Tranquilo? Agora, o mesmo alfa mais beta, multiplicando A12. Então, alfa mais beta, multiplicando o A12. Certo? O seguinte, aí depois o alfa mais beta multiplicando o A21. Alfa mais beta multiplicando o A21. Alfa mais beta multiplicando o A22. Então, alfa mais beta multiplicando o A22. Tranquilo? Até aí tudo bem, né? Então a gente aplicou multiplicação de um número real por uma matriz e a gente obteve essa nova matriz, certo? A questão agora é o seguinte, pessoal, veja, aqui dentro, ó, dentro da matriz, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, isso aqui também é um número real. Por quê? A matriz, ela não é um número real, mas os elementos dela, das matrizes, são números reais, né? Não é verdade? Então, aqui, olha, sem nenhum problema eu posso aplicar a distributiva normal, ó. Certo, Cira? Vai ficar alfa vezes A11, desenvolvendo esse produto, né? Ficaria assim, alfa vezes A11 mais beta vezes A11. Ok? Então vamos fazer isso? Então é o seguinte, desenvolvendo esse produto, aí ficaria alfa vezes A11 mais beta vezes A11. Ok? Próximo produto, alfa vezes A12. Mais beta vezes A12. Certo? Aí aqui, ó, alfa vezes A21. Alfa vezes A21 mais beta vezes A21. Né? Por último, alfa vezes A22 mais beta vezes A22. Então, alfa vezes A22 mais beta vezes A22. Certo? Tranquilo? Bom, e agora, professor? O que é que a gente vai fazer com isso? Esse emaranhado aí de letras. O que é que a gente faz? Bom, o segredo está aqui, pessoal. Está nesse sinal de adição, olha. Tá vendo aqui? Somando cada um dos elementos da matriz. Então, a ideia que nós vamos utilizar é essa daqui, olha. Veja, eu vou utilizar aqui um exemplo com matrizes reais para a gente entender facilmente. Então, perceba o seguinte. Suponha que eu tenho aqui uma matriz que é assim, ó, 2 mais 3, 5 mais 1, 0 mais 2, por exemplo, e 3 mais 7, por exemplo, ok? Perceba que essa matriz eu posso separar em duas matrizes somando entre si, ok?
Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Perceba, a primeira matriz seria formada pelos elementos 2, 5, 0 e 3. 2, 5, 0 e 3. Mais, e a segunda matriz seria formada pelos elementos 3, 1, 2 e 7. 3, 1, 2 e 7. Ok? Por que, professor, eu posso fazer isso? Porque, veja, se a gente somar essas duas matrizes, quem será somado na verdade? Será somado 2 mais 3, olha aqui. Tá certo? Será somado 5 mais 1, olha aqui. Será somado 0 mais 2, aqui. E 3 mais 7, olha aqui. Tá certo? Então, quer dizer o seguinte, pessoal, nós vamos utilizar exatamente essa ideia aqui, olha. Se aqui eu tenho uma soma, eu posso separar essa matriz em duas matrizes. A primeira matriz será formada pelos elementos alfa A11, alfa A12, alfa A21 e alfa A22. Ok? Então, fica assim, ó. Lá, então, alfa A11, alfa A11, aí depois alfa A22, aliás, alfa A12, alfa A12, fechou aqui? Então, alfa A21, alfa A21 e alfa A22, alfa A22, beleza? Então, essa será a primeira matriz, né? Quem será aí a segunda matriz? Quem será? Vamos ver aqui. Mais. Ok? Mais quem? Primeiro elemento, beta A11. Beta. A11. Próximo elemento. Aqui beta A1, depois beta A12. Beta A12. Certo? Aí depois beta A21, beta. Por outro, beta A22, beta. Certo? Tranquilo? Bom, agora, nessas duas matrizes, a gente observa um detalhe bem importante. Veja só. Perceba que o número alfa, ele aparece em todos os elementos. Aqui, ó. E o número beta também aparece multiplicando todos os elementos. Então, quer dizer o seguinte. Isso aqui está mostrando, pessoal, nós vamos fazer o processo inverso da multiplicação de um número real por uma matriz. Porque assim, ó, suponha que eu tenha a matriz assim. A matriz 2, formada pelos elementos 2, 3, 2, 0... 2, não sei, 5 e 2, 7. Ok? Então, essa matriz. Beleza? Perceba que o elemento 2, ele aparece multiplicando cada um dos elementos. Né? Então, isso quer dizer que essa matriz, eu posso reescrevê-la da seguinte maneira. Olha. Posso reescrever. Coloco o número 2 na frente. Não é? E dentro, olha, eu coloco os elementos da matriz. Ó. Tá vendo? Né? O número 2 eu trago para frente como se fosse colocar em evidência. Aí eu coloco assim, 3, 0, 5 e 7. Não é? Porque, perceba, se eu fizer essa multiplicação desse número por essa matriz, eu volto para cá. Não é? Então ficaria 2 vezes 3 aqui, ó, tá vendo? 2 vezes 0, tá vendo? Então, nós vamos utilizar essa ideia aqui. Nós vamos fazer o processo inverso da multiplicação de um número real por uma matriz. Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui, ó, primeiramente, ó, como é que vai ficar? Seguinte. Se o alfa aparece multiplicando cada um dos elementos, eu trago o alfa para fora da matriz. Então, alfa. O seguinte, né?
Então vai ficar alfa A11, o alfa sai e fica A11, A12, por aí vai. Então vai ficar A11, A11, A12, A21 e A22, tá certo? Isso com alfa, sinal de mais, não é? O beta também aparece em cada um dos elementos, o beta, tá certo? Eu vou retirar esse beta para fora, então vai sobrar A11, A12, A21 e A22, tá certo? Então o beta aqui, ó. Então eu vou retirar o beta, então vai ficar A11, A12, A21 e A22. Massa? Bom, detalhe agora aí, pulo do gato aí. Perceba que essas duas matrizes, olha, eu tenho um número alfa, eu tenho essa matriz, mais um número beta e essa matriz. Perceba que essa matriz e essa daqui são iguais e são na verdade, olha, são na verdade quem? A matriz A, não é? Então essa matriz aqui é a matriz A e essa daqui também é a matriz A. Então eu posso reescrever, olha, essa soma de matriz da seguinte maneira: alfa vezes A, sinal de mais, beta vezes A, tá certo? Perceba aqui, ó, tá vendo aqui? Alfa vezes A, isso é a matriz A, então alfa vezes A, sinal de mais, aí depois aqui em beta, isso aqui é quem? É a matriz A, então, não é? Perceba que nós saímos daqui, que era o nosso objetivo, chegamos até aqui, ó, perceba aqui, isso é igual a isso, certo? Então está demonstrado, né? Tranquilo? Não é massa? Então tá aí, ó, demonstração feita. Dá um pouquinho de trabalho, tá certo? Mas com um pouquinho de imaginação a gente consegue fazer. Então é o seguinte aí, atividades aí, exercícios para vocês, tá certo? O 27 aí do livro, muito simples. Você vai fazer o seguinte, no item A você vai pegar o número menos 3 e multiplicar por essa matriz. Somente isso, né? Pega esse número, multiplica por cada um dos elementos, está feito o exercício, ok? No item B, você vai pegar esse número aqui, ó, essa fração, 2/3, e vai multiplicar por essa matriz. Como é que eu faço? Eu pego esse 2/3 e multiplico por cada um dos elementos, né? Muito simples. 28. Considerando duas matrizes quaisquer, tá certo? Então, a matriz A é uma matriz de ordem M por N, e a matriz B é uma matriz de ordem também M por N, ou seja, ordens iguais, e um número real alfa. Mostre o quê? Mostrar o quê? No item A, ele quer o seguinte, que você pegue esse número real alfa e multiplique pela soma das matrizes A mais B. Aí ele quer que você mostre o seguinte, olha, que isso aqui é a mesma coisa que a gente pegar o número alfa multiplicar pela matriz A, tá certo? Mais o mesmo número alfa multiplicado pela matriz B. Então, para você entender, veja só, o que ele está dizendo é o seguinte aqui, ó. Se você pegar primeiramente as matrizes A e B, somá-las entre si, e depois multiplicar pelo número alfa, é a mesma coisa que você pegar o número alfa, primeiramente, multiplicar pela matriz A, depois pegar o número alfa, multiplicar pela matriz B, e em seguida fazer a soma. Aí isso aí ele está dizendo que você vai obter a mesma matriz. Ok? Então como é que se faz isso, né? No item B é o seguinte, ele está dizendo que esse número alfa multiplicado pela matriz A, então é claro que quando você pega um número e multiplica por uma matriz, o resultado é uma nova matriz, tá certo? Aí ele diz que se a gente calcular a transposta dessa matriz, seria a mesma coisa que fazer o seguinte, seria a mesma coisa que pegar primeiramente a matriz A, calcular a transposta para depois multiplicar pelo número alfa. Tá entendendo? Então aqui é o seguinte, veja só, ele está dizendo que se eu pegar esse número alfa e multiplicar pela matriz A,
para depois calcular a transposta, seria a mesma coisa de eu pegar a matriz A, primeiramente calcular a transposta para depois multiplicar pelo número alfa, tá certo? Então ele quer que a gente mostre isso aqui. Beleza, então é o seguinte, determina os valores de x, y e z de modo que... Então é o seguinte, aqui eu tenho um associado de várias coisas, né? Eu tenho igualdade de matrizes, eu tenho subtração de matrizes e eu tenho um número real multiplicado por uma matriz, certo? O objetivo é encontrar o valor de x, de y e de z, tá certo? Então, por exemplo, aqui, se você quiser encontrar o valor de x, como é que você faz? O seguinte, 4 vezes x, não é? Aí menos y igual a 3. Só que vai ficar 4 vezes x menos y igual a 3, não vai dar para encontrar o valor de x porque você tem x e y, né? Mas eu percebo que aqui embaixo dá para encontrar o valor de y. Então aqui vai ficar o seguinte, 4 vezes 1, que é 4, não é? Menos o correspondente desse aqui é o y, né? Então 4 menos y, 4 porque, professor, 4 vezes 1 dá 4, né? Então 4 menos y igual a 0, tá certo? Ok? Então aí você encontra o valor de y, joga aqui em cima e encontra o valor de x. Para encontrar o valor de z, então é o z multiplicado por 4, então fica menos 4z, menos 5 igual a 7, tá certo? Aí você encontra o valor de z, beleza? Esse é o 29. Vamos para o 30 aí e último. Então é o seguinte, na matriz C, então eu tenho uma matriz C, a primeira linha indica a quantidade de tecido em metros quadrados e a segunda a quantidade de botões utilizados na confecção de 3 modelos diferentes de camisa correspondentes a cada uma das colunas. Então, pelo que eu entendi aqui do enunciado, é o seguinte, eu tenho uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, tá certo? A primeira linha indica a quantidade de tecido em metros quadrados. Então, cada número que aparece na primeira linha indica a quantidade de tecido em metros quadrados utilizados para confeccionar uma camisa, tá certo? E a segunda linha, os números que aparecem na segunda linha, indicam a quantidade de botões utilizados para confeccionar cada uma das camisas. Por que cada uma? Porque se a matriz tem 3 colunas, cada número que aparece nas colunas indica, cada coluna em si, melhor dizendo, indica um modelo de camisa. Então vamos ver se realmente é isso aí. Olha aqui a matriz C, né? A primeira linha eu tenho, os números indicam a quantidade de tecidos utilizados para fazer a camisa. Então, por exemplo, aqui é o modelo 1, aqui é o modelo 2 e aqui é o modelo 3. Aí eu preciso de 0,9 metros quadrados para confeccionar uma camisa desse modelo, certo? E a segunda linha é a quantidade de botões. Então eu preciso de 5 botões para fazer uma camisa desse modelo, tá certo? No modelo 2, eu preciso de 0,8 metros quadrados para confeccionar uma camisa desse modelo. E preciso de 7 botões. No modelo 3, eu preciso de 1,1 metro quadrado para confeccionar uma camisa desse modelo. E preciso também de 8 botões. Ok? Aí escreva a matriz que indica a quantidade necessária desses materiais. Então a matriz que a gente quer escrever tem que indicar a quantidade necessária de materiais. Que materiais? Metros quadrados de tecido e botões, tá certo? Para confeccionar quantas camisas? 18 camisas de cada modelo. Então, 18 desse modelo, 18 desse modelo. 18, é uma questão bem parecida aí com as questões do Enem, né? Então, vamos pensar um pouquinho. É bem simples aí, tá certo? Se é 18 de cada modelo, né? Qual é a operação com matriz que a gente tem que fazer? Beleza? Então, até a próxima.